Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Olá bruxos, olá bruxas, olá fetúlios, olá grifos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ninos e eu quero contar hoje um pouquinho sobre a minha experiência, meu contato, sobre o jogo The Witcher 3, cara, que tá fazendo 10 anos de idade, mano. Inacreditável, uma década já. E quero saber, claro, todas as experiências com esse jogo também. E vamos então dar uma repassada aí sobre esse fantástico universo do The Witcher. Vou tentar me aprofundar um pouquinho, nos aspectos do jogo em si, da história de alguns personagens e tal, mas sem dar nenhum spoiler, tá? Pode ficar tranquilo se você ainda não jogou. Então, vamos que vamos, cara. Bom, lançado lá em maio de 2015, cara, o The Witcher é um jogo que ele mudou tudo, assim. Mudou toda a indústria, né? Existe uma categoria de RPGs antes e depois de The Witcher. Então, por exemplo, eu mesmo, antes de The Witcher, eu nunca tinha sido um cara de RPG, cara. Todos os contatos ali que eu tive com RPG, assim, era uma coisa que não me prendeu, sabe? Principalmente RPGs de turno, RPGs japoneses, eu tinha dificuldade de me conectar com aqueles personagens tão caricatos, né? Porque os RPGs que eu tinha jogado até ali, principalmente alguns RPGs japoneses, que meus amigos falavam, cara, você tem que jogar tal. Era sempre tipo, o personagem principal, estoico, super fodão. Aí tinha a princesa, que sei lá, que tinha que ser resgatada, o reino que tinha que ser salvo de um super vilão caricato. Daí tinha uns companheiros que era tipo o grandão com coração de ouro, a menininha serelepe, mas que na verdade é super poderosa, que por algum motivo parece uma criança, mas tem corpo de, sei lá, de paniquete. Então eu sempre tive dificuldade de me conectar com RPGs, cara. O único RPG que eu me lembro de ter jogado antes do The Witcher 3 foi o Dragon Age Inquisition, que foi um amigo que emprestou ainda logo lá, acho que em 2014, logo quando eu peguei meu Xbox One, que eu não tinha jogo nenhum, então ele me emprestou esse jogo pra eu jogar, né? E eu gostei do Dragon Age, cara, mas se você me perguntasse assim, pô, me conta a história do Dragon Age Inquisition, alguns personagens, algumas missões e tal, cara, eu não saberia te dizer nenhuma, de tão, tipo assim, superficial que foi o meu contato com aqueles personagens, né? Mesmo porque o Inquisition já era o terceiro jogo da série, então muitos personagens ali pra mim não tinha vínculo nenhum e tal. Eu joguei pra ter alguma coisa pra jogar mesmo no Xbox, né? Então, cara, RPG nunca tinha sido assim realmente a minha pira. E eu me lembro que mesmo antes disso, assim, lá em 2012, quando saiu o Skyrim, cara, que eu trabalhava na loja, né? O Skyrim foi aquela sensação, né? A gente vendeu muito, cara, muito, muito Skyrim. Os caras ficavam jogando assim, todo o tempo que a gente tava na loja, os caras ficavam jogando, né? Então eu vi muito Skyrim, Elder Scrolls, assim, eu vi a galera jogando muito. Mas, tipo, eu até tentei jogar, mas foi algo que não me prendeu, cara. O que é engraçado, porque eu amo tudo que o Skyrim faz, eu gosto muito, assim, fantasia medieval, dragões, guerreiros e tal, né? Mas, bom, o Skyrim é um tópico pra outra hora. Então, lá em 2017, eu acho, cara, deve ter sido por ali, 17, talvez até 2018, não me lembro, eu ganhei o The Witcher 3 de um amigo. E esse amigo, cara, ele vinha vendendo em termos do jogo pra mim há muitos meses já. Ele vinha cantando as glórias de The Witcher pra mim, cara, sempre que ele podia. Que The Witcher 3 era maravilhoso, que The Witcher 3 era fantástico, que ele nem usava o fast travel no jogo pra poder ver o cenário, que era lindo e tal. Eu falei, pô, se ele fala tanto assim, e ele era um amigo que também gostava muito de Senhor dos Anéis, então eu falei, bom, eu tenho o The Witcher 2 no Xbox, porque a Microsoft deu ele pra quem era assinante da Xbox na época, da Live, né? Falei, bom, eu tenho dois lá em casa, vou tentar dar uma jogada, né? Vamos ver qual é que é. E realmente, assim, ele era um jogo muito bonito já, o The Witcher 2, pra sua época ali. E era muito interessante, os personagens eram interessantes tudo, mas, cara, ele não clicou comigo, The Witcher 2, tá? Lá de 360, ele não me pegou, assim. Eu joguei, dei uma chance e tal, e morria, assim, morria muito. E meus amigos falavam que era um jogo muito difícil. Meu outro amigo falou, ah, cara, você não vai gostar, ele é um jogo muito difícil, muito complexo e tal. E eu tentava, assim, realmente
não entendia o que tinha que fazer, sabe? Né? Então, ele não é um RPG de entrada, assim, sabe? Eu não diria que o The Witcher, a série como um todo, é um RPG de entrada, assim, pra quem quer começar a jogar RPG, sabe? Mas, então eu meio que eu joguei um pouco do 2 e abandonei, né? Falei, ah, beleza. E aí esse amigo, ele me deu o 3. Ele falou, não, cara, você tem que jogar. Você precisa jogar o The Witcher 3. E me deu o jogo. Aquela edição completa, né? Com todas as DLCs e tudo. Eu falei, tá, né? Vamos lá, vamos ver qual é que é, então. E ele falou assim, ó, instala o jogo, vai jogando aos poucos, não tenha pressa, né? Vai desfrutando do mundo, dos personagens e tal. É um ritmo diferente, não é igual o Gears que você vai pra cima metendo bala em tudo, hein? Falei, tá bom. Coloquei o jogo lá, instalei no meu Xbox, né? Na época do Xbox One ainda. Ai, cara, e foi mais ou menos a mesma experiência que eu tive com o The Witcher 2, assim. Eu joguei ali umas 2, 3 horas, não senti nada. Falei, tá, no outro final de semana eu joguei mais algumas horas, acho que eu joguei umas, sei lá, umas 8 horas ali do jogo. E realmente falei, pô, não é pra mim, né? E aí esse amigo me perguntou depois de um tempo, né? E aí, tá jogando ainda o jogo? Gostou? Finalmente clicou com você? Como é que tá? Falei, cara, assim, sinceramente eu tô jogando aos pouquinhos, mas eu já tinha abandonado, na verdade, sabe? E eu falei pra ele, mano, eu tô jogando aos pouquinhos, mas assim, até agora, né, não tá... Nossa. Ele falou, ó, faz o seguinte, cara, você já jogou a missão do Barão Sanguinário? Aí eu falei, não. Ele falou, então vá até a missão do Barão Sanguinário, faça a missão do Barão Sanguinário. É logo no começo do jogo. Se você não gostar dessa missão, abandona o jogo, cara, porque essa missão ela é maravilhosa, assim, e ela vai te prender. Se os personagens e tal, se a história não te prender, realmente não é pra você. Eu falei, tá bom. Então eu voltei pro jogo tal, e fui indo, né, até chegar na missão do Barão Sanguinário. Cara, essa missão foi dito e feito, assim, ela mudou tudo, né? Se você não jogou esse jogo, cara, o que é a diferença que faz uma boa missão, né, mano? Porque jogos de RPG naquela época, pelo menos pra mim, era uma coisa muito assim, tipo... Ah, entre nessa área, tipo, entre no castelo, mate todo mundo e mate o bruxo no final, um mago, sei lá, resgate a princesa, suba de nível e repita, né? Só que nessa missão, cara, ela é uma missão que realmente ela pega muito você pelo emocional, assim. E ela é uma coisa que eu nunca mais vi em outro jogo, que é muito do The Witcher mesmo, assim. Que é a questão do emocional, né? Porque, bom, eu vou contar um pouquinho sobre a missão, sem dar spoilers, e depois a gente vai entrar um pouquinho mais no universo do The Witcher, tá? Então, assim, essa missão, você, pra quem não jogou o jogo, você é um bruxo, né? O Geralt de Rivia, né? E um bruxo basicamente ele é um caçador de monstros. A gente já vai se aprofundar mais, tá? E no jogo você está procurando duas pessoas. A Yennefer, que é uma feiticeira, e a Ciri, que é a filha do Geralt. Então você vai buscando pistas no jogo, né, para saber onde elas estão. E aí, cara, uma das pistas leva você a uma fortaleza que está meio ali no começo do jogo, que é a fortaleza do Barão Sanguinário, cara. Quando você chega lá e conversa com o Barão, ele fala que realmente a Ciri esteve ali anteriormente e que ele sabe do paradeiro dela, pelo menos ele tem pistas sobre por onde ela pode ter ido, né? E aí ele pede ajuda ao Geralt também. Ele fala, olha, eu te conto tudo que você quer saber, mas eu precisava da tua ajuda também sobre um tema aí delicado, né? E aí ele explica que a esposa e a filha dele, do Barão, também estão fugidas, cara, né? Então já cria uma conexão com o Geralt ali, porque a Yennefer, apesar de não ser a esposa do Geralt, é o par romântico dele na maioria dos livros ali, né? Então, pra quem não sabe, The Witcher é baseado numa série de livros, tá? E aí, cara, eles meio que se conectam, assim, o Geralt sente empatia pelo Barão, né? E aí o Geralt começa a investigar porque elas fugiram, pra onde elas foram e tal. Só que conforme... Bom, aí o que você pensa, né? Ah, é um jogo de RPG, então eu vou matar um monte de monstro até chegar no lugar onde as duas vão estar e vou levá-las de volta, legal. Cara, não podia estar mais errado sobre isso. Primeiro que uma grande parte desse jogo, que já se diferencia dos outros RPGs, da época pelo menos, é que você tem também a parte investigativa, né, cara? Então, conforme você vai conversando com os personagens e vai investigando ao redor ali, vai descobrindo mais sobre a história, você descobre que a esposa e a filha, na verdade, não foram sequestradas, raptadas, né, como nos clichês de RPGs. Elas fugiram porque o Barão, ele é um alcoólatra abusivo, cara. Então elas sofriam muito na mão dele, assim, e elas fugiram. E aí já começa uma coisa que começa a te pegar, assim, porque você fica, tá, beleza, né, já não é o que eu esperava. Aí, conforme a história vai avançando e você acha a Ana, que é a esposa do Barão, né, você vê que ela tá... Eu não vou dar spoilers, cara, é muito difícil contar pra você, assim, transmitir pra você o quão profunda é essa história, esses personagens, sem te dar spoilers, mas digamos que assim, ela fala, olha,
o barão ele queria muito uma filha, ou um filho, né? E eu tô tentando dar pra ele esse filho. E então eu tive que fazer, digamos assim, coisas sobrenaturais pra conseguir fazer o que ele quer. E só que essa coisa sobrenatural que ela teve que fazer deu errado, cara. E aí você fala, ah, bom, então o jogo vai me pedir pra matar ela ou matar algum monstro. E aí que entra esses sistemas maravilhosos do The Witcher, né? Ali você tem escolhas, cara, pra fazer. Você pode tomar o caminho mais digamos, mais agressivo, né, da violência. Você pode tomar um caminho ali de tentar fazer algum acordo com os personagens, né? Então, ele já faz você ficar pensando sobre essas coisas, sabe? Pô, será que se eu fizer isso, qual será o resultado, né? E se eu fizer aquilo? E aí você fica meio indeciso no que fazer, assim. Então, ele tem, as decisões têm muito peso, sabe, sobre você, assim. E aí, quando você encontra a filha do barão, cara, ela fala, eu não vou voltar. Meu pai é um monstro, né? E agora eu tô vivendo com outras pessoas, assim, eu encontrei meu propósito na minha vida, eu não quero voltar. E aí, de novo, cara, você pode arrastar ela à força, você pode tentar convencer ela. Se você, dependendo do que você fez com a mãe dela, ela pode voltar por livre e espontânea vontade. Então, assim, tem vários finais possíveis para essa história, sabe? Ter, digamos, o final mais próximo do feliz, né? Enfim, um final ruim e tal. E são decisões que não aparecem tão claramente. O jogo não fala pra você em nenhum momento, olha, você vai tomar uma decisão agora, preste atenção. Não. Você está simplesmente conversando com os personagens. E dependendo das tuas decisões, das tuas respostas, a história vai tomando um rumo diferente. E isso é uma coisa maravilhosa, cara, porque convida você a rejogar esse jogo, né, tomar outras decisões e tudo mais. Então, foi como o meu amigo disse, depois dessa missão o jogo me pegou bastante, sabe? Então, assim, se você nunca jogou, se você jogou e parou no começo, cara, eu diria pra você a mesma coisa que meu amigo me disse, sabe? Recomeça o jogo, e não tenha pressa, cara. Vai aproveitando as conversas, conhecendo sobre os personagens, sobre o universo e tal. E depois dessa missão do Barão, cara, realmente o jogo engata, assim. Sabe, você fica mais na cola da Ciri, assim, sabe? Da Yennefer e tal. E você começa a encontrar muitos personagens e tudo. Bom, pra quem não tá familiarizado com o universo do The Witcher, né? Por que ele é um jogo que é tão importante, que mudou tanto assim? Primeiro, cara, que o The Witcher, como toda boa história de ficção ou boa história de fantasia, né, cara? Ele implica um fundo de verdade ali. Né? Toda boa ficção ou toda história de fantasia que se leve a sério, assim, enfim, que vale alguma coisa, ela toca em aspectos da nossa sociedade que muitas vezes são tabus ou que a gente evita falar, né? Coisas talvez que nos deixem um pouco constrangidos e tudo, mas que precisam ser faladas, cara. E são, no fim das contas, histórias que te fazem pensar, sabe? Então, no mundo do The Witcher, cara, né? Depois que eu joguei o The Witcher 3, eu li todos os livros da série, né? São 8 livros até hoje escritos, né? Eu assisti os animes, assisti o seriado da Netflix, né? Eu comecei a jogar o segundo jogo, comprei até aquele glossário do The Witcher e tal, pra aprender mais sobre o universo, os personagens, porque realmente, cara, são personagens fascinantes, assim, que fogem do estereótipo de jogo de fantasia, né? Mas como eu tava dizendo, assim, cara, o fascinante do mundo do The Witcher é porque, geralmente, nos jogos de fantasia, assim, a gente tem uns monstros, né, pra matar e tudo mais. No The Witcher também, mas muitas vezes ele faz você parar pra pensar em quem é o monstro de verdade, sabe? Por exemplo, no jogo você vai encontrar outras raças, como elfos, anões e assim por diante. E aí, cara, você vê que os elfos, por exemplo, eles são muito hostis aos seres humanos, assim. Inclusive no jogo existem emboscadas de elfos, né, contra os seres humanos e tudo, e você fica se perguntando sobre aquilo, né? E aí, conforme você lê os livros e se aprofundar mais na história, você começa a entender, né? Então, de uma forma bem resumida, a história do The Witcher começa ali mesmo, num evento que se chama Conjunção das Esferas, mano. O que é a Conjunção das Esferas, né? Então, disse que em vários planetas, né, dimensões diferentes, viviam raças diferentes. Então, por exemplo, em uma determinada dimensão, em um determinado planeta, né, viviam-se elfos. Pois por algum movimento cataclísmico do universo, assim, que não é muito bem explicado nos livros, esses universos eles se colidem, cara. Como se uma dimensão entrasse na outra. Como se abrissem portais de uma dimensão para outra. Então, de repente, esses seres que viviam isolados em seus planetas, em seus lugares ali, em suas dimensões, eles começam a entrar na dimensão um do outro. Então, os humanos, os anões, os grifos, todos os monstros, bestas, vampiros, né, lobisomens, tudo e tudo mais,
eles começam a transitar de um mundo pro outro e aí todo mundo acaba no mesmo mundo, cara, sabe? Então os elfos, por exemplo, eles eram uma raça que viviam em paz ali, cuidavam da natureza, né, sempre em comunhão com a natureza e tudo. E aí quando entram os humanos ali, cara, sabe como é que é o ser humano, né, cara? Onde o ser humano tá, a destruição acompanha. E o ser humano, por natureza, né, o ser humano já é xenofóbico, racista, né? E os livros e os jogos também, né, exploram muito isso, assim. Quem é o monstro de verdade, né? Será que o monstro de verdade é o troll que tá na sua caverna lá? Ou é o ser humano que vai até o troll pra matar ele, pra matar a família dele, pra roubar o couro, né, do troll, pra fazer bolsa? Ou será que o ser humano que não é um monstro, quando ele entra no habitat de um monstro pra poder destruir aquele habitat mesmo, pra poder fazer plantação, para poder plantar milho, para poder construir, ou simplesmente porque ele tem medo daquilo que ele não entende, e o ser humano acaba às vezes atacando monstros que estão ali simplesmente defendendo seu território, ou sua prole e tudo, né? Então ele faz muito você pensar sobre isso, sabe? Quem é o monstro de verdade, né? E o jogo aborda muito temas como preconceito também, né? Teu poder de escolha, né? Livre-arbítrio, o bem, o que é ser bom, o que é ser mal, né? Então muitas vezes até no segundo jogo já tinha missões em que os humanos eles estavam tentando expulsar ali os não humanos, digamos, do vilarejo, e você vê que os não humanos eles estão só tentando viver a vida deles, cara, porque eles também estão presos naquele mundo agora, né? Eles também fazem parte daquele mundo. E eles só querem viver em paz, ter a terra deles e tudo, e os seres humanos não aceitam muitas vezes isso, né? O ser humano quer sempre subjugar, tá, o outro, né? Ou simplesmente puro preconceito, ou como eu disse, o medo mesmo, né? Então acaba vendo as outras raças, espécies ali como bode expiatório, sabe? Então é muito interessante você ver essas coisas que eu nunca tinha pensado em ver, né, realmente num jogo assim. Pelo menos não tão bem feito assim, cara. Porque ele não fica jogando esses temas na tua cara, né? Cabe a você perceber isso ou não pela tua própria experiência de vida, cara. Então tem missões que, tipo assim, por exemplo, tem um grupo de monstros no The Witcher 3, uma missão que eu me lembro que tinha um grupo de monstros diferentes, tipo, tinha um vampiro, um troll, um goblin ali, alguma coisa assim. E eles eram constantemente atacados, e eles simplesmente se juntaram para tentar sobreviver, para tentar se defender, assim, eles estavam tentando fugir, na verdade. Então, quando você encontra eles, né, as pessoas pedem para você ir lá e matar esses monstros, você chega lá e você vê que eles são completamente inocentes, cara. Eles estão simplesmente se defendendo, tentando fugir, eles não querem matar as pessoas. Mas os seres humanos estão acuando eles, né? E eles não têm escolha. O que eles vão fazer, né? Simplesmente deixar os seres humanos matarem todos eles, né? Então, você fica, né? Será que eu vou cumprir essa missão? Será que eu devo matar os monstros? Será que eu devo recusar esse contrato, né? E tal, enfim. Então ele é um jogo interessantíssimo nesse contexto, cara. E depois da missão do Barão, muitas outras missões, né, com esse cunho assim de múltiplas escolhas, de livre-arbítrio, de moralidade, de ética, elas vêm pra perturbar você, cara, pra cutucar você de verdade, né? Quem é você? Então assim, é um jogo muito legal por causa disso, inclusive, né, se você lê os livros, depois você entende a motivação de muitos personagens que estão ali na história do jogo, né, cara? E são personagens muito profundos, né? Muito humanos de verdade, assim, com todos os lados bons e ruins também, né? Então, por exemplo, né, no próprio jogo, no The Witcher 3, tem uma parte que você conhece as duas feiticeiras, né, a Yennefer e a Triss, e é a primeira vez que eu tive contato com elas ali, né? Então, você vai fazendo algumas missões com as duas separadamente assim. Em alguns momentos eles meio que até se trombam e tal, né? E aí você vê que as duas têm uma história romântica com o Geralt no passado, né? E aí lá na frente do jogo meio que ele te faz escolher entre as duas, sabe? E ele, de novo, ele te dá o livre-arbítrio, ele não fala em nenhum momento, olha, se você escolher essa, a história vai pra esse lado, né? Se você escolher aquela, a história vai pro outro lado. Não, cara. É simplesmente tipo assim, você tá conversando com uma delas e tal, e aí você decide se você realmente se apaixonou ou não. Você tem que decidir por conta própria, sabe? E é claro que a escolha que você fizer de ficar com uma ou com a outra, ou se você tentar ficar com as duas, a história vai ter um desfecho diferente. E assim, naquele momento, quando eu joguei o jogo, eu simplesmente falei, vou ficar com a que eu acho mais bonita, né? E tal. Mas depois que eu li os livros, eu falei, cara, olha, tipo, não sei se eu teria feito a mesma escolha, viu? Porque você vê a história, né, a evolução dos personagens nos livros, assim, você fala, nossa, tem muita profundidade aí, sabe? E então não é só na questão da história, dos personagens que o jogo, né, revolucionou mesmo os RPGs. Ele ganhou o prêmio de jogo do ano.
Ele teve 16 DLCs gratuitas, cara, incluindo DLCs cosméticas, de missão, de armas ali, né? E ele teve 2 DLCs pagas também. Então essas 2 DLCs, cara, as DLCs de The Witcher, elas são melhores do que muitos jogos inteiros, cara. Inclusive, muitas missões ali paralelas, side quests de The Witcher, são melhores do que muitas missões principais de outros jogos. E isso é uma coisa que também transformou tudo, porque o que era uma missão secundária, uma quest secundária, né, nos RPGs até aquele momento? Colete 10 flores para fazer alguma coisa. Salve alguém, mate um monstro. No The Witcher, cara, as missões, às vezes, elas têm tantas reviravoltas. Ela começa como uma coisinha besta, e aquela missão, de repente, tem uma reviravolta que você não estava esperando, ou ela vai por um caminho muito mais emocional do que você estava preparado, sabe? Então ele tem todas essas coisas que vão te pegando desprevenido, cara. E isso é muito legal, né? Então, assim, conforme o jogo vai avançando, cara, ele vai te mostrando outros sistemas também que você nem tinha considerado. Por exemplo, o Geralt em si, né? Ele não é um ser humano como a gente pensa, né? Porque o Geralt ele é um bruxo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi preparado desde criança, cara, tanto física quanto mentalmente, né? Em processos ali extremamente invasivos, cirúrgicos, ele foi sendo transformado em um super-humano. E aí ele não transita nem no mundo dos humanos e nem no mundo dos monstros, cara. Ele é uma coisa à parte. Então ele não é respeitado e ele é temido pelos dois lados, né, muitas vezes. Então, às vezes você chega num vilarejo, num lugar que só tem humanos, e as pessoas te desprezam como uma aberração, né? Sendo que você está ali simplesmente para tentar ajudar, cara, para matar algum monstro ou para cumprir algum contrato, né? Às vezes, cara, você chega num lugar onde tem alguns determinados monstros e eles já vêm te atacar, eles já vêm, né, porque eles têm medo de você. Então, às vezes, você tem a chance de conversar, explicar, olha, eu não estou aqui para matar vocês, eu quero entender o lado de vocês, né? Tanto que nos livros o Geralt ele não mata monstros que têm consciência, que conseguem conversar e tudo mais, né? Pelo menos ele tenta entender o lado dos monstros primeiro, né? Então isso é uma coisa que adiciona também um fator de profundidade na personalidade do personagem principal, né? Já que você não é um monstro, né? Você não tem um lugar para chamar de seu, sabe? Aonde você estiver no jogo, você vai estar fora do seu ambiente, cara. Né? Então, isso também é muito interessante, assim. E o Geralt, ele tem um senso de moralidade muito grande. Como eu disse, ele não mata qualquer coisa, né? Ele não mata pessoas, ele não é um caçador de recompensa, ele não é um caçador de cabeças, né? Então, tem algumas missões que as pessoas tentam fazer ele... minha esposa fugiu com o padeiro, eu quero que você mate a minha esposa. Ele não vai matar, entendeu? Ele não é um cara sem cérebro, assim. Você não pode sair matando todo mundo, né? Da mesma forma que quando ele vai atrás de algum determinado monstro ou teoricamente uma aberração, ele tem o poder de analisar por conta própria se realmente essa história é real, né? E também isso se acaba refletindo no Geralt como personagem mecanicamente dentro do jogo. Porque veja, olha como o sistema todo do jogo é complexo. Vamos imaginar o jogo Dragon Age Inquisition, que foi o RPG que eu falei, que eu joguei antes do The Witch. Quando você recebia uma missão, você geralmente tipo assim, caça um monstro, tudo bem. Esse monstro está aterrorizando o vilarejo. Aí você ia lá com o teu grupo, matava o monstro e voltava embora. Missão cumprida. No The Witcher, cara, vamos supor que você receba a mesma missão. Olha, porque o que é ser um bruxo, né? Um bruxo ele é um caçador de monstros, então você fica perambulando por aí, pelas terras ali, para pegar contratos, digamos assim, né, para caçar monstros. É assim que o Geralt vive. E enquanto ele faz isso para ganhar dinheiro, ele está procurando a Ciri, né, e a Yennefer. Pois bem, cara, então você chega num vilarejo qualquer, nas suas andanças ali, e você para o cavalo, você vê que na frente da estalagem tem uma placa com alguns papéis colados ali, pessoas oferecendo seus serviços, pessoas reclamando ali de algum aspecto do vilarejo que tem que ser melhorado. E às vezes você encontra algum contrato de bruxo, que é alguém pedindo ajuda para matar algum determinado monstro, que pode estar, sei lá, afetando a sua colheita e tudo mais. Bom, quando você aceita esse contrato, cara, você vai conversar com a pessoa, né? Primeiro você tenta descobrir o que é o monstro, né? Do que a pessoa está falando. Porque muitas vezes são camponeses que estão te pedindo essa missão. Eles não sabem o que é o monstro em si. Eles falam, olha, eu acho que é um vampiro, porque eu achei as minhas ovelhas mortas de manhã e elas tinham perfurações no pescoço. Beleza, então baseado nessa informação ali preliminar que você tem do NPC, você já pode escolher um valor.
né? Ele fala, tudo bem, então o meu valor para isso, para esse serviço vai ser, e aí você escolhe o valor. E aí, cara, você pode escolher um valor barato demais. Ah, mas é só um vampiro. Aí você chega lá na frente, cara, não é só um vampiro. Às vezes é um grupo de vampiros, às vezes é um monstro muito mais forte, que parece que é um vampiro, mas não é. E aí você cobrou super barato por aquilo ali que deu um puta trabalhão. Só que se você cobrar caro demais, você pode irritar, né, a pessoa e ela pode cancelar o contrato. Fala, não, você tá louco, eu não vou pagar isso. Eu vou esperar outro bruxo aparecer. E aí você perde aquele contrato, perde mesmo. Uma outra coisa que eu nunca tinha visto em jogos, cara. Você poder perder uma missão porque você fracassou, porque você demorou demais, né? Então é um outro fator também. Mas vamos supor que você aceite o contrato, deu tudo certo. Então, cara, em vez de você simplesmente andar até o lugar, matar o monstro e voltar e pegar a recompensa, ali, cara, você tem que começar a fazer o papel de investigação primeiro. Então o cara fala, ó, né, as ovelhas foram mortas, né, entre a noite do dia tal e tal, em tal lugar. Então você tem que ir lá. E aí o Geralt, ele tem uma visão especial, mais aguçada assim, cara, né? Porque afinal de contas ele é um mutante. Sim, ele é um mutante. Foram feitos experimentos ali com o DNA dele, né? Modificando realmente algumas funções do corpo humano. Então ele tem alguns poderes que ele pode usar e tudo e tal, mas enfim. E aí você chega lá e com a sua supervisão, você tenta identificar pegadas, às vezes você tenta identificar cheiros que o monstro pode ter deixado por ali. Talvez ele tenha se enroscado em alguma cerca e deixado algum fiapo de pelo, alguma coisa assim. E aí você vai investigando e você consegue determinar. Ah tá, esse monstro é realmente um vampiro, vamos supor assim, um vampiro superior. Beleza. Ah, então agora é só matar o monstro. Não, cara. Você tem que se preparar para essa batalha. Porque o Geralt ele não é invencível, sabe? Então, bom, aí o que você faz? Ele identificando ali, pelas investigações dele, que se trata de um vampiro, você tem que abrir o teu bestiário e investigar, ler sobre os vampiros, né? Qual é o ponto fraco, o ponto forte daquele monstro? Ah, então o ponto fraco dele é que ele não gosta disso, disso e disso. Então você vai até a cidade mais próxima, compra alguns ingredientes e faz uma poção contra vampiros, para que esse vampiro ele morda você e você não se transforme em vampiro, por exemplo. E aí você toma essa poção. Beleza, essa é uma parte da preparação. Ah, vampiros também, eles sofrem muito com luz, então eu vou mandar fazer uma bomba de luz, que é uma bomba que quando eu jogo ela solta uma luz muito forte cegando o vampiro. Aí você tem que ir em outro lugar, comprar os ingredientes, fazer essa bomba e guardar no teu inventário. Beleza. Aí ele descobre também que esse determinado vampiro, ele sofre muito com ferimentos baseados em uma determinada química. E aí você vai num outro lugar, prepara um óleo específico com esse fator químico, passa esse óleo na tua espada, tá? E aí você tá preparado para realmente caçar esse vampiro. Sem contar as espadas, né, mano? Porque o Geralt ele tem duas espadas. A de aço, que é para matar humanos, e a de prata, que é para matar seres mágicos, né? E você também tem que se preocupar, cara, em afiar tuas espadas, mantê-las em ordem, manter tua armadura em ordem também, para ela não quebrar no meio do combate. Então são vários sistemas muito complexos que se complementam, sabe? E que podem te trazer um sucesso na batalha ou uma derrota aí que você às vezes nem sabe o porquê que você perdeu, sabe? Às vezes você tá usando o óleo errado, uma espada errada, tá sem fio a tua espada, enfim, cara. Muitas coisas para levar em consideração, sabe? É claro que também não fica só aí, velho. Você tem as magias. Porque o Geralt ele não é um feiticeiro, mas ele consegue ter um determinado controle sobre a mágica também, né? Pelas mutações que ele foi infligido sobre ele, sabe? Quando ele foi treinado lá pelos outros bruxos. Então você pode usar algumas magias como, tipo, tacar fogo em algum inimigo, fazer um escudo, fazer também uma armadilha mágica para prender um determinado espectro, por exemplo, ou fazer mesmo uma magia para influenciar a mente dos seus inimigos, fazendo eles se virarem contra os seus próprios aliados, né? Então o The Witcher ele é uma dança no final, sabe, cara? Pode parecer super difícil no começo, mas quando você aprende os passos, fica gostoso de dançar, cara. E vai ficando cada vez mais complexo. Então você joga magia, influencia teu inimigo, puxa a espada, defende, rola, dá pirueta, taca fogo, passa o óleo na espada, joga bomba, atira com a besta. São muitas coisas que você pode usar no teu arsenal de movimentos, né? É claro, mano, que eu poderia ficar horas falando de The Witcher aqui, nem sequer falei da música, o quanto a música é maravilhosa, cara. Né? A arte do jogo, os personagens, cada reino que você entra, como um é distinto do outro. Enfim, cara, poderia ficar horas e horas falando de The Witcher, mas infelizmente o Vesemir já tá me chamando porque tem um grifo batendo ali na porta e a gente vai ter que caçar esse bicho, cara. Então, por hoje é só. Se você ainda não jogou, jogue. Se você jogou, rejogue. E viva The Witcher que venha mais 10 anos, cara. Fui!